E aí, Cris? Fala, meu querido, tudo bem? Eu tô bem, você? Bem, graças a Deus. Bom, bem. Isso é ótimo. Bora pra mais uma aula? Vamos lá. E Vamos lá pra essa aula, rapaz, feito com muito amor e carinho, um tema magnífico que eu ainda vejo muitas pessoas tendo dúvida, às vezes faz a inclinação, mas não faz a ideal. Hoje a meta é esclarecer de uma vez por todas se deve ou não inclinar a peça, quanto inclinar, por que inclinar e vamos matar esse fantasma, né, Cris? Vamos lá, essa aula é incrível, fantástica. Essa é das boas. E para começar, antes de a gente ir pro tema em si, que é a inclinação, eu quero falar um pouquinho sobre voxel, tá? Se você não está acostumado com esse termo, voxel na verdade é pixel, tá? Olha só, nós temos duas tecnologias diferentes aqui, né? Nós temos a SLA e nós temos a DLP. Na SLA, a gente explica bastante no nosso curso. E ó, já vou fazer a chamadinha aqui, hein, Cris? Já eu vou fazer um recadinho também, Cris. Você vai me dar um tempinho aí que eu quero dar um recado para o nosso aluno, nossa aluna aí, hein? Já a gente entra em detalhes aí. Eu vou até sair de perto pro Cris não me matar, hein? Mas olha só, informação muito importante. Lançamento do nosso curso vai ter preço especial. Então de R$ 397 ele vai sair por R$ 297, mas é por tempo limitado. E melhor, acesso vitalício. Então todas as atualizações que ocorrerem você não vai pagar nada por isso, tá? Aqui embaixo vai ter um botão do nosso WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida, ou se você já quiser fazer parte dessa galera aí, vai ter o botão para comprar o curso e você será muito bem-vindo. Aproveita que você não vai se arrepender, hein? Agora deixa eu voltar lá antes que o Cris desconfie. Mas vamos focar aqui então no voxel. Nós temos laser SLA, que nós temos, por exemplo, a Form 1, Form 2, agora está vindo a Form 3, se eu não me engano, uma marca americana de impressoras de SLA de fato, que é a famosa estereolitografia. Então o laser ele vai desenhando sutilmente, linha a linha, camada a camada, e ele não traz nenhum efeito que fique o famoso serrilhado, ok? E aí do outro lado eu tenho o DLP e tenho também a MSLA, que é as impressoras mais comuns, que nós também falamos bastante sobre isso no nosso curso, que são essas mais comuns, a Anycubic, IPEX, a Creality, que essas baixo custos, elas não são máquinas DLP. Muitas pessoas confundem isso ainda, mas DLP é uma máquina que ela tem uma espécie de um projetor. Essas mais acessíveis, ela tem lá embaixo um canhão de luz UV e uma máscara, que é um LCD. Tanto o DLP quanto o MSLA trabalha com pixel. E é aí que começa a ficar complicada a brincadeira, porque o pixel ele é um quadradinho, né? Ele tem um tamanho aproximado de 5 centésimos, que é 0,05 milímetros, é quase nada. Mas ele faz aqui, ó, se a peça for mais redonda, se tiver alguma curva, um pequeno serrilhado. Tudo bem? Então isso é o voxel. E fica muito mais fácil entender o voxel olhando aqui, no caso, essa meia-lua, a meia esfera. Quando eu trabalho com camadas, altura de camadas de alta resolução, isso significa que eu estou trabalhando com camadas bem pequenininhas. Quanto menor for a camada, maior a resolução, e vai ficar claro no próximo slide. Mas olha que legal. Então eu tenho várias camadinhas aqui de 0,05. Então repare que vai criando uma espécie de uma escada. Tenho vários degraus aqui, tá vendo? Ó? E ao lado eu tenho a mesma peça com a altura de camada 0,1. Então a resolução é um pouco mais baixa e a camada um pouco mais alta. É proporcionalmente inverso. E olha só essa escada, como teve degraus muito mais marcantes. Tudo bem? Isso aqui é o serrilhado que a gente fala. E é graças ao voxel que nós temos esse efeito, tá? Então se você pegar, fatiar uma peça e depois abrir o ponto fóton dela, eu vou mostrar para você o que você vai enxergar e você vai entender o porquê disso. Agora só para contextualizar, então dentro de uma camada 0,05, aqui não é 0,1, mudou um pouco o cenário, tá bom? Eu consigo colocar 5 camadas 0,01. Obviamente, tá? E quanto mais camadas eu tiver, melhor fica a questão da resolução, porque eu consigo trabalhar de uma forma mais sutil nessa passagem de um degrau para o outro. Tudo bem? Vamos entender agora como que é feito essa questão da materialização. Porque olha só, na impressora eu tenho um watt,
que tem o FEP, tem a resina, já falamos disso na aula passada, e eu tenho que materializar dessa resina líquida uma peça sólida. Imagine que essa grade amarela agora é o seu LCD, tá bom? Da máquina ali, que é o que faz o papel da máscara para a luz passar ou bloquear a luz, e aí vai curando camada a camada. Aqui nesse cenário eu tenho 2 pixels que abriram, vamos dizer assim, e permitiram que a luz passe. Eu tenho um pixel que abriu mais ou menos, ele não chegou ao máximo, e o resto está tudo black, né? Tudo preto, fechado. Beleza? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Então imagine que nós estamos curando a primeira camada da peça. E a peça é só, basicamente, 4 pixels. Esses 2 pixels que foram abertos, eles têm, então, vamos dizer assim, um cubinho inteiro. Porque eu tenho 0.05, que é o tamanho médio do meu pixel, ok? E aqui eu tenho a altura da camada, que provavelmente também é 0.05 nesse cenário, porque a peça literalmente ficou um cubo. Se fosse 0.01, por exemplo, aqui ela ficaria bem pequenininha e seria um retângulo. Já esse terceiro pixel, ele ficou pela metade. E é aí que entra um efeito, que não vamos também entrar em detalhe aqui, que é a questão do anti-aliasing, que é o famoso, muitos falam anti-alisante, né? Eu mesmo falei muito anti-alisante, que é o famoso tira-serrilhado, muito visto em jogo. Quem joga bastante provavelmente já viu essa configuração. Ele vai trabalhando de uma maneira onde não passe toda a luz que deveria, criando um meio quadrado que fica um retângulo, e aí nós não temos aquele passo muito grande, um degrau muito grande para o outro. Ele fica um pouquinho menor e cria essa sensação de a peça ficar um pouco mais alisada. Tá bom? E aí o quarto e os demais aqui ficaram fechados, então não passou luz, não temos peça. Beleza. Agora vem então o porquê inclinar a peça. Devo inclinar a peça? Não devo? E agora já tem uma resposta assim bem, acho que paradoxal aí, né, Cris? Depende, tá? O ideal é sempre que você puder inclinar, incline. E já você vai ver os principais fatores. Mas eu divido todos esses fatores em 2 grandes áreas. A primeira área é qualidade visual. Se você inclinar a peça com a inclinação ideal para a sua máquina e para a altura de camada que você está usando, você vai ter uma qualidade visual melhor. E aí vem um outro fator extremamente importante também, que é o centro de massa. É um conceito físico, esse conceito muda tudo no jogo de impressão DLP, SLA e MSLA, tá? Nós também não vamos entrar em detalhes aqui porque tem uma aula lindíssima sobre esse tema no nosso curso, mas a gente vai dar uma pincelada para você entender o que isso interfere na questão da peça ficar boa, da peça sair ou a peça grudar no FEP, ok? Então vamos dividir em 2 grandes áreas o porquê inclinar ou não e quando inclinar ou não. Agora vamos lá, vamos entender então como que funciona essa impressão parte a parte. Mostrei ali agora aquele cenário onde nós simulamos o nosso LCD e foi crescendo, né, através dos pixels, os quadradinhos, mas vamos olhar agora assim, imaginando que nós estamos olhando de frente para a nossa impressora. Então ela vai fazer a primeira camada, aí ela sobe, desce para a resina escoar embaixo, vimos na última aula, e aí ela faz a segunda camada, e ela faz a terceira, ela faz a quarta e sucessivamente, até que então nós temos a nossa peça pronta. Nesse caso eu fiz uma pirâmide, tá? Só que olha que interessante, a pirâmide ela tem que ser os 2 lados bem lisinhos, certo? Ou uma pirâmide ou um triângulo. E nesse cenário, se nós traçarmos então essas 2 linhas, nós vamos reparar que existe bastante pontas em cada lado, que é o serrilhado que nós estamos falando. Por quê? Porque o pixel ele vai soltar a luz por um determinado tempo, você vai especificar o tempo de luz, 5, 10, 15 segundos, vai depender de resina e uma série de outros fatores. E sempre, todas as camadas vai receber o mesmo número de luz. Logo, o pixel sempre vai formar a mesma quantidade de resina sólida. E aí, o que passa, né, por ser quadrado, cria essa aresta, tá? E olha só, lembra que eu falei, se você salvar um arquivo, vamos pegar o Sheetbox, que a gente usa bastante, inclusive, a gente ensina bastante dele no curso. Se a gente pegar um triângulo, uma pirâmide, qualquer coisa, fatiar, salvar, ponto Photon ou ponto a extensão de qualquer outra máquina, né? Porque algumas máquinas têm extensões diferentes. E abrir aquele arquivo fatiado no nosso fatiador, novamente, no caso no Sheetbox, a gente vai reparar o seguinte, a gente vai poder enxergar esse serrilhado todo. Ele vai ficar bem mais visível. Se você só fatia, ele não aparece. Você tem que salvar e voltar para ele aparecer dessa maneira aqui.
E isso, meu amigo, minha amiga, é o famoso efeito voxel, que muita gente detesta, né? Você tem que trabalhar com a angulação para evitar ao máximo que ele apareça. Mas dependendo da peça e da geometria ele vai aparecer, tá? Quer falar alguma coisa, Cris? Não, por enquanto não, tá perfeito. Tranquilo. Vamos seguindo. Agora eu vou colocar aqui um plano cartesiano e eu vou pegar aquele triângulo, aquela pirâmide que nós fizemos, imaginando que nós imprimimos ela aqui nesse cenário com uma camada de 0.05, beleza? Olha lá, agora eu vou traçar as linhas que identificam os pixels. Então eu tenho vários pixels, tá vendo? Aqui embaixo é como se fosse o meu LCD, essa linha branca, o displayzinho ali, e a luz ela vai passar por esses pixels até formar a nossa pirâmide. Se eu traçar uma linha diagonal cruzando toda a lateral da minha peça, e agora vem o conceito, ok? Presta atenção que isso é a chave aí. Como que funciona? Qual que é a regra que eu tenho que entender essa questão da angulatura, quantos graus vai para lá ou para cá? É simples. Essa linha diagonal, ela tem que cruzar sempre o canto esquerdo inferior com o canto direito superior, tá vendo? Ela tem que cruzar de uma maneira que fique bem certinha em todos os quadrados, todos os pixels. E tudo que passar para cá é aresta, beleza, é o voxel. Só que se eu fizer uma angulatura lá, vamos colocar em um ângulo aonde não fique adequado para a configuração da máquina e do meu LCD, vai acontecer uma coisa bem esquisita. Olha lá, olha o tamanho dos quadradinhos brancos que criaram aqui. Agora vamos mudar a angulatura. Aqui eu usei 46.62 e depois eu vou explicar o porquê desse ângulo. Agora eu vou mudar e vou colocar 42 graus. Então eu vou dar uma leve inclinadinha para baixo na peça, tá? E repare que essa linha azul ela começa cortando bem aqui até os dois primeiros quadrados e depois ela acaba cortando uma região onde eu tenho muito mais massa, muito mais resina ultrapassando. Então o serrilhado aqui vai ser muito pior. O passo entre um quadrado e o outro vai ser muito maior. Nós fizemos uns testes práticos para a gente entender o que é essa questão de passo, ou o degrau, né? E quanto maior for o passo entre um degrau e o outro, mais marcado isso vai ficar. Quer ver? Voltando aqui, ó. Então repare, aqui eu tenho a mesma peça, ela foi impressa ambas, né, na mesma posição, só que só o fato de eu mudar a altura da camada, aqui nós tínhamos visto que era 0,05 e aqui 0,1. Automaticamente o passo entre um degrau e o outro já ficou mais sutil, porque a camada é menor. Aqui, como aumentou, o passo ficou maior. E é a mesma coisa para qualquer tipo de peça. Aqui é legal ver por ser um círculo, que aqui embaixo ó, o passo está pequenininho, ele vai crescendo, 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 até ter um gap, né? Além de um degrau isso daqui. E é aí que vai começar a interferir, aí que vai começar a estragar a peça, dependendo da peça. Se for uma peça, um rosto, às vezes você vai olhar, vai ter tanto voxel, que se você não for bom na lixa ali, você mata detalhes, tá? Isso quando não causa buraco até na peça, meu Roger. Também, dependendo da situação, ela pode fazer um buraco. Às vezes o passo é muito grande. Vamos imaginar agora o conceito de FDM, né, Cris? Quando a gente tem uma camada que tem um passo grande da outra, a gente tem que pôr suporte, senão desmorona. Sim. Na resina pode acontecer a mesma coisa, né? Se é um passo muito grande, ele pode, de fato, fazer um buraco, tá? Mas olha só, vamos mudar aqui o cenário então, vou apagar a camada 005 e olha o tamanho da altura de camada que nós colocamos agora. Essa é uma camada bem menor e vai fazer muito mais sentido o porquê que eu tenho que mexer no ângulo. Camada 002. Se eu manter essa linha de 42 graus que nós olhamos anteriormente, repare que ela não cruza a peça de forma alguma. E essa questão de cruzar é mais o conceito teórico, tá? Depois no prático acho que vai consolidar mais. Então ela não está cruzando nada aqui, ó. Ela pega aqui só o primeiro quadradinho de pixel e o resto fica para fora. Então para eu realizar essa peça eu teria que preencher toda essa região superior e ia ficar muito mais massa para fora do que os dois primeiros exemplos que nós colocamos, né? No caso aqui eu preciso então mexer na angulatura da peça para conseguir um resultado adequado. Então a camada de 002 numa impressora tradicional com o pixel de tamanho médio de 0.05, o ideal é que ela tenha a inclinação de 22,92 graus, porque ela vai ter uma distribuição de massa mais ideal pelo LCD e ela vai ter essa questão de um passo entre um pixel e outro bem alinhadinho, tá? Não vai ser um passo muito grande, não vai ser um passo desproporcional, então ele vai ser bem alinhado. E quanto mais alinhado, tanto na lateral quanto no topo, melhor o resultado.
Tranquilo até aqui, Cris? Tranquilo. Olha que legal, essa é uma tabela, eu acho que dá para entender um pouquinho, a gente consolida, eu acho, né, esses exemplos todos nela, porque aqui eu tenho então um pixel, que na verdade o pixel ele tem 0.04725 milímetros, por isso que eu falei aproximadamente 0,05, só que isso também é relativo, tem máquinas que tem menos. A Anycubic Photon tem esse padrão. Já a Frozen Sonic Mini, se eu não me engano, é 0.035 o pixel. Então isso muda tudo na conta, né, no cálculo que a gente vai fazer no final. Fique atento. Mas olha que legal, nós usamos o exemplo então de 0,05 e 0,02. E se repararmos aqui, os ângulos que estão descritos é exatamente o ângulo que a gente colocou naquelas linhas para identificar, né, qual a inclinação ideal para aquela altura de camada para essa máquina, né, com esse pixel. Tá? Então tem aqui a tabelinha, mas a gente fez algo muito melhor para você. A gente criou uma tabela de Excel toda formulada, bem feitinha para você informar o tamanho do seu LCD, a altura de camada e automaticamente ela já calcula tudo, mas fica aí que isso aí é mais para frente. Se você tiver dúvidas sobre a sua máquina, qual a especificação dela, você pode pôr no Google, aí até no site do fabricante, e normalmente ele dá aqui ó, o Pixel Pitch, tá? Ou DPI, PPI, tem alguns termos, né? Mas normalmente é utilizado o Pixel Pitch, que é o ponto do pixel. E olha só o que a gente tem aqui, ó, 0.04725. Então isso aqui é uma configuração de uma Anycubic Photon. E para a gente calcular exatamente esse cara aqui, nós precisamos da resolução e do tamanho da tela. Então essas duas informações que a gente vai passar para essa planilha e ela vai trazer para a gente isso daqui, tá? Então fica atento sempre para sua máquina para saber qual é de fato a configuração dela para você poder inclinar a peça e ter o melhor resultado possível. Agora invoca o Einstein aqui, hein, Cris? Vamos chamar ele. Vamos chamar esse cara aí. Esse cara é mestre incrível. dos mestres, né, na física. Mas tudo bem, então até agora a gente entendeu que quanto menor o passo entre uma camada e outra, né, vai subindo. Quanto menor a distância, teoricamente, melhor aí é o resultado, né? Então eu não posso pegar, por exemplo, um quadrado e imprimir ele totalmente em pé, ao invés de inclinar ele? Pode. Inclusive o teste foi feito com quadrado. Mas qual que é o problema? Existe uma outra regra que daí entra na questão de vácuo, é outro conceito físico, mas só para você entender, a sucção que é feita quando a camada é criada, olha lá, vou dar play de novo aqui para você ver o pop, faz até o pop. A sucção, ela também é muito importante para saber se vai dar certo ou não. Na primeira aula a gente falou só sobre sucção, certo, Cris? Então acho que já está bem claro o conceito. Se você não viu essa aula, vou deixar o link aqui em cima e aí você dá uma olhada, revisa que vai fazer sentido. Então, nós temos que fugir da sucção, principalmente nas primeiras camadas, para não ter esse efeito desse estilingue o tempo todo, né? Então, olha só, vou pedir ajuda do Einstein. Einstein, qual é a regra número 1 quando a gente fala em impressão de resina? Primeira regra. Quanto menor contato tivermos nas primeiras camadas, mais chance de sucesso na impressão. E sabe o que é louco aqui, Cris? Que é exatamente o oposto do FDM, né? Para quem imprime FDM, quanto maior contato na primeira camada, melhor. Aqui é o oposto. Exatamente. Né? Porque aqui é menos sucção. Aqui a gente trabalha com a gravidade também, né? Exatamente. Tem a gravidade aqui que lá não tem. Lá a gravidade é a favor da mesa, aqui é contra, né? Então, entenda que a área crítica da impressão de resina é sempre as primeiras camadas. Tanto é que as 8 primeiras a gente coloca um tempo de luz muito mais alto, que normalmente é o Heft, certo? E aí quando entra na peça também isso é um ponto crítico. Então eu posso usar esse cenário? Eu posso, não tem problema, só que eu vou ter que encher ele de suporte. Se precisar de um acabamento mais refinado aqui, eu vou ter que fazer na mão depois. Então por isso que eu falo, não tem a verdade absoluta. Existe o prós e o contra de cada cenário. Tá bom? E como aqui a gente está para discutir mais sobre a inclinação, então este cenário aqui já não é mais indicado quando nós falamos de uma peça inclinada para distribuir bem a massa e dar um bom acabamento. Tá? O mais recomendado aqui no caso, então, é este segundo cenário aqui. Muito bem. Então acho que agora fica claro que esse exemplo que eu usei acima não é a melhor forma de imprimir. A melhor forma seria dessa maneira, tá? Beleza, Cris, então agora vamos entrar um pouquinho em trigonometria, como que a gente descobriu
né, essa questão da melhor inclinação, melhor ângulo por altura de camada. Olha só, se nós olharmos para um pixel, então vamos imaginar um pixel com altura de camada 0,05, tá? E o pixel também tem o seu 0,05 ali em média. Logo, quando ele colocar a luz, ele vai ficar exatamente um quadrado. Se eu baixar a camada para 0,02, a hora que colocar a luz, ele vai ficar levemente retangular, beleza? Mas olhando de frente para ele, nós temos aqui, na verdade, dois triângulos retângulos. Tá vendo? Olha só. Se eu colocar um ângulo de 90 graus em ambos aqui no canto embaixo, automaticamente eu posso definir qual é o ângulo da famosa hipotenusa, né? Ah, agora a gente volta. Olha, Cris, eu lembro que eu vi essas coisas na matemática, em cálculo 2 na faculdade, eu falava, não vou usar pra nada. Essas coisas aí é só pra encher linguiça. Diria, né, irmão? Quem Rapaz, aí que a gente vê que usa, porque isso aqui custou muitas horas de estudo pra relembrar. Mas olha que interessante aqui, agora começa a ficar legal. Então, para que a gente possa ter o máximo de aproveitamento do pixel, evitando o máximo de serrilhado, eu preciso achar esse raio, né, o ângulo aqui da hipotenusa. Aí a gente tem o cateto adjacente, tem o cateto oposto e vem aquela maluquice, né, aquelas funções, no caso aqui, trigonometria inversa, que é a função do arcosseno. Que olha, Cris, para ser sincero, eu não consigo nem lembrar exatamente como que a gente fez isso aí, mas saiu, né? Isso que importa. Mas é o arcosseno que vai definir pra gente como é que nós vamos inclinar a nossa peça. Olha que coisa linda, tá vendo como usa a trigonometria? E agora sim, ó, vamos falar um pouco dos testes que nós fizemos. Eu peguei um cubinho XYZ, fácil de imprimir, é o clássico teste. E esse é bonitinho que ele vira Lego ainda, então lá na empresa já tá fazendo uma parede de Lego. Esse é universal, né? Então, lá eu imprimi o normal, aí eu parei de imprimir o normal, porque o normal não serve pra nada, né? Eu falei, não, vou imprimir esse daqui, que daí vira Leguinho, pelo menos eu monto um monstro, um Godzilla aqui em breve, aí fica aí à disposição. Então olha só o que a gente fez. Imprimimos um com 30 graus, 45 graus e com o 46,62 graus. Vamos avaliar esses três carinhas? Então, primeiro vamos olhar essa vista meio que diagonal, né? Um quarto talvez. 30 graus. O 30 graus, a inclinação dele, ele está quase no zero, certo? Então o passo que nós temos aqui, ele é bem pequenininho, né? Repare que na face do X ficou muito bom. Na minha opinião, dos três é o que ficou melhor, tá? O de 45 graus, que é o que normalmente quase todo mundo usa, já ficou com um passo enorme, olha só. Dá para ver bem marcado aqui, né, o tamanho de um degrau para o outro. E o de 46,62 ele ficou bem no meio dos dois ali, ó. Tá vendo? Ele não tá com esse passo tão grande nem esse passo pequenininho. Então ele ficou o mais razoável, ok? Se nós fôssemos avaliar só essa face da peça, eu poderia facilmente falar, então melhor aqui é o 30 graus com certeza. Mas a peça tem muitas faces, então vamos dar uma volta nela aqui. Ah, perdão, antes de virar a peça, eu trouxe aqui, ó, as inclinações, tá vendo? E para ficar claro essa questão que eu estou falando do passo do degrau, é só entender aqui, ó, a altura que ele vai ficar e, no caso, a largura, né? Então a distância entre essa paredinha aqui a essa parede, que ela tem que ficar bem equilibrada. Aqui ele deu uma distância bem maior, marcou muito. Aqui foi sutilmente menor a distância entre essa com essa. E aqui foi uma distância bem pequenininha, né? Mas vamos virar a peça para tirar as conclusões adequadas. Óleo de 30 graus na parte superior já marcou bem mais. Inclusive ele marcou igual de 46,62 na frente. Óleo de 45 graus aparentemente ficou igual, ele estava na frente. Agora olha o de 46,62. Praticamente novelinha. Tá vendo? Então quando você acerta a angulação, um lado vai ficar praticamente perfeito, que é o lado onde o pixel vai correr de uma maneira sutil e o serrilhado vai ser tão pequenininho que ele fica imperceptível. Tem aqui uma sujeirinha ou outra de reflexo de resina, mas não se vê linha. Então, ó, pra mim agora esse cara tá ganhando, tá? Vamos dar uma olhada agora de frente também. E aqui pra mim agora é matador. Por quê?
Já vimos o 46.62, que ele ficou bem intermediário aos outros, né? Esse aqui, ó, quase não dá para ver. Mas repare no seguinte, e agora volta a falar da regrinha, que quanto menor a camada, né, quanto menor o contato nas primeiras camadas, melhor o resultado. Sabe por quê? Aqui no 30 graus a peça está quase zero, né? Então tem bastante contato nas primeiras camadas. E se você reparar bem aqui, ó, olha o que aconteceu. A peça encurvou. Tá vendo? Ela deu uma ondulada, enquanto o 45 e o 46.62 ficou simplesmente perfeito. Então essa peça já começou a perder geometria, enquanto essas mantêm a geometria, e aí agora a questão de escolher qual tem a qualidade estética melhor, tá vendo? Então quando eu falo que o vácuo interfere muito, ele é assim, é um ator principal talvez, quando a gente fala em impressão de resina. E se a peça não tiver com uma inclinação bem adequada para aquele cenário de máquina e altura de camada, nós podemos sim sofrer deformações na peça. Tá? Então não é só o estético, é a questão geométrica também. E essa maleabilidade acontece, aí uma curiosidade para você, pela anisotropia do material. No caso, a resina ela é um material anisotrópico. O que isso significa? Significa que a posição dele vai determinar se ele vai sofrer alguma deformação ou não. Tá? E como essas resinas são todas anisotrópicas, porque quando nós imprimimos ela ainda está um pouco molenga, por isso que a gente tem que curar depois, então se a inclinação não estiver bem adequada, ela vai sim sofrer deformação. Tudo bem? Beleza? Cris, tranquilo até aqui? Show, perfeito, amigo. Se quiser acrescentar algo, fica à vontade. Sim. E agora sim, nós temos aqui então a visão total de todos os nossos testes. 30 graus, ficou muito bom de frente, mas deu aquela empenada clássica, né? Embarrigou aqui na verdade. Ficou mais ou menos no topo. Enquanto 45 graus, tanto o topo quanto a frente ficou muito parecido. E 46.62 teve uma frente com um pouco voxel sim, porém mais sutil. E a parte superior ficou linda. E olha só, Cris, eu arrisco dizer aqui com uma certa segurança que tanto a 45 quanto a 46.62 não precisaria de suporte na parte de trás, né? Porque aí eu acho que já tem até um argumento que eu tô lendo na cabeça aqui do nosso aluno, que é, mas olha só quando o suporte foi atrás e talvez vai ter que dar um acabamento enorme ali, vai ficar tudo marcado. Então, não sei, mas eu acho que a gente deveria fazer um outro teste sem o suporte para ver como fica, hein, Cris? O que você acha? Acho interessante sim a gente usar só uma base só igual esse aqui, né, o do 30. E todas as laterais sem suporte nenhum. Não, eu vou fazer diferente, Cris. Eu vou deixar para o nosso aluno e para a nossa aluna decidir. Você quer que a gente faça um outro teste? Para ter o veredito se realmente fica bom ou não? Eu quase certeza falo que vai ficar. Mas você vai deixar no comentário aqui se você quer que faça o teste ou não. Se todo mundo quiser, Cris, a gente faz o teste e faz um outro vídeo para provar se dá certo ou não. O que você me diz? Demorou, boa ideia. Tá aí, ó. Tá nas suas mãos, hein? Beleza? Então, na minha opinião, Cris, quero saber na sua também, dos 3, o mais recomendado é o que segue a nossa regra ali maluca do triângulo retângulo. O que você me diz, Cris, na sua opinião? Perfeito. Lembrando que essa peça é uma peça geométrica, entendeu? Imagine quando você for acrescentar essa inclinação numa peça que precisa ter uma qualidade visual melhor. Nossa, você vai ter um ganho muito maior, entendeu? Toda a distribuição de massa durante a impressão muda, as camadas, os passos entre elas, entre os pixels muda, e aí é o resultado bom. É garantido que as chances de dar certo e uma boa estética na peça é muito maior, elas aumentam. E Cris, eu acho que é assim, olha, espero que você participe do nosso curso, mas você vai reparar, se você participar, que a gente fala muito em chances de dar certo, chances de ficar bom isso, aquilo, porque de fato não tem uma verdade absoluta. São muitas variáveis e nós temos que jogar a favor de que nós tenhamos mais chances de dar certo do que errado. Sim. Mas mesmo fazendo tudo certo, ainda pode dar errado. Às vezes uma sujeirinha, às vezes alguma coisa no FEP, sempre tem algo. Então não se assuste se você reparar nesse conceito de chances de dar certo. Porque na verdade eu acho que na vida é tudo assim, né, Cris? Nada é uma verdade absoluta, tudo é chance de dar certo. Não existe, né? Não existe uma regra, né? Então a gente joga de uma forma que tente dar o mais certo possível. Sim, como eu sempre falo,
a gente quer que você entenda como funciona, como era imprimir, entendeu? Então você vai juntando um conhecimento, outro conhecimento, e você vai chegar numa melhor resolução, numa melhor qualidade de peça, entendeu? Concordo, 100%, Cris. Maravilha! Então, agora eu vou abrir aqui, Cris, a planilha, então, para o nossa aluna entender como que ela funciona e como que ela vai ajudar, tá? Então, para você não ficar com medo daquele monte de cálculo que o nosso Einstein mostrou pra gente, a gente facilitou para vocês com essa planilha. Dá uma olhada como que ficou fantástica essa planilha. Aqui vira o jogo, né, Cris? Não vai ter que calcular nada. E eu acho que esse é o grande ponto, né? Bom, vamos lá. Olha que interessante. Nessa planilha você vai basicamente preencher 3 campos. Lembra que eu falei para você pegar as especificações da sua máquina certinho? Então nós temos altura, largura e polegada. Isso são as informações do LCD. E facilmente pesquisando na internet, no site do fabricante da sua máquina, você tem essas informações. Colocando essas 3 informações, nós já teremos aqui o tamanho do pixel, tá? Vamos fazer o seguinte, Cris, vamos para a prática aqui, olha só. Eu vou pegar a Anycubic não, desculpa, a Frozen Mini Sonic 4K, ou Sonic Mini 4K. Só para a gente ver quais são as configurações dela, para ver se a gente realmente acertou, hein? Então eu vou abrir. Olha lá, tá aí a bonitinha, minha preferida. E aqui ele já dá um reviewzinho dela. E temos aqui embaixo specs. Eu preciso saber então, primeiro, a polegada dela. No caso aqui ele já dá para mim o XY Resolution, que é 0.035 milímetros, ou 35 nanômetros, né? Microns, desculpa, não é nanômetros. Nanômetros é depois ainda. Mas eu quero saber o tamanho do LCD e o X e o Y dela, tá? Aqui ele já dá o PPI também, não é o que eu quero. LCD 6.1, beleza, já temos uma especificação. Então vamos voltar para nossa planilha e vou colocar aqui, 6, no caso no Brasil a gente usa vírgula. E tenho aqui também, a resolução dela, tá? 3840 por 2160. 3840 por 2160, é isso, Cris? Isso. E olha só o que já apareceu aqui embaixo, tamanho do pixel 0.035, tá? Então aqui nós vamos calcular exatamente qual é o tamanho do pixel e você vai falar aqui nesse último campo a altura de camada que você vai trabalhar. Então eu vou trabalhar com 0.05. No caso da Frozen, a Mini, Sonic Mini 4K, se eu colocar 0.05, eu preciso trabalhar com uma angulação, uma inclinação de 55.06 e é quebrado mesmo. Se você colocar o 55, vai ficar legal. Só que esse 0.6 ele vai fazer uma pequena diferença, tá? De novo, vamos pegar aqui então, agora sim, vou voltar na Anycubic. Anycubic Photon, faltou o C ali. Vamos dar uma olhada nas especificações dela, hein, Cris? Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que se pegar do site oficial, teremos a informação. Sabe que é uma coisa muito interessante também? No próprio Sheetbox, quando você vai colocar a sua impressora, na parte impressora, ela já mostra para você essa resolução. Mostra. Só que, Cris, já deixa uma curiosidade, hein? Algumas máquinas estão erradas. Sim, aí tem que fazer aquele cálculo que a gente falou aquele dia, lembra? Exatamente. Aquela última aula que a gente estava... Tem que fazer alguns cálculozinhos ali também, porque algumas máquinas elas estão erradas, tá? E olha lá, já tem aqui então o tamanho do LCD, 2560 por 1440. E a polegada, como é importante, ainda não deu certo porque falta a polegada. Eu sei que é 5.5, vamos ver se a gente vai achar aqui embaixo. Não é esse 6.1, não é verdade, isso deve ser outra coisa. Bom, como não está no site da própria fabricante, a gente faz o seguinte, olha só, LCD, Anycubic, Photon. Aqui é ao vivo, hein, Cris? Para não dar sorte pro azar. E olha o que eu achei aqui,
tela LCD 5.5, tá vendo? 5.5. A telinha dela, e essa aqui só existe um tipo de tela para Anycubic Photon, ela é de 5.5. Se nós medirmos a polegada, talvez eles devem, não sei, talvez ter medido a polegada pegando o protetor, por isso que cresceu um pouquinho, mas a área útil dela é 5.5. E essa falta de informação é meio complicada, porque se nós mantivéssemos o 6.1, ele dá aqui uma inclinação. Se nós colocarmos agora o correto, que é 5.5, olha quem apareceu aqui, 46,62 graus, tá vendo? Então é importante saber exatamente as especificações corretas. Recomendo fortemente procurar em mais de um site e fugir também só do site da fabricante, porque como nós vimos ali da Anycubic mesmo, tem um pequeno desvio. E o máximo de informação que você conseguir, você faz um compilado. A maioria fala disso, então você coloca aquilo. A maioria fala daquilo, e aí você vai ter exatamente as informações do seu LCD. E essa planilha, com certeza, vai ajudar você a conseguir aí o melhor grau de inclinação para a melhor peça, melhor distribuição na mesa e assim por diante. Tudo que a gente falou aqui hoje, né? Cris, eu só tenho uma notícia não tão boa. Essa planilha só vai ficar disponível para os alunos da escola de impressão 3D. Nós, infelizmente, não podemos disponibilizá-la aqui agora, porque foi um material feito com muito carinho, houve muito tempo, muito empenho. Então, como uma forma de retribuição, a gente vai entregar, e gratidão também a todos os alunos que já participaram e que vão participar, a gente vai entregar de brinde essa planilha para ajudar no dia a dia e facilitar os cálculos e não ter essa dor de cabeça de quanto que eu inclino, né? Porque nós temos algumas tabelinhas fixas na internet, mas vou colocar 0.02, naquela própria tabelinha tem. Não, mas eu quero colocar 0.025, aí você já não acha, então faça essa informação. Então, essa tabela foi um fruto de um trabalho, muito amor e carinho que vai para todos os nossos alunos e em breve eu espero te ver na nossa turma, hein?